4 de maio chegando, então hoje é dia de falar de algo que eu amo de paixão: Star Wars. Muita gente que acompanha o canal por causa dos filmes e das séries não sabem o quão fã de Star Wars eu sou. Não só de consumir os filmes, as séries, que eu sempre faço vídeos de cada um dos episódios aqui no canal, mas também de HQs, de livros, de guias e tudo mais. E por isso eu decidi fazer esse vídeo aqui para trazer recomendações que vão além do live action. Então, além dos filmes, além das séries em live action como The Mandalorian e o livro de Boba Fett, que eu acho que são muito mais consumidas. E eu acho muito interessante o universo expandido, justamente para a gente expandir o nosso conhecimento sobre algumas questões, sobre novos personagens, novas histórias. Além disso, eu ainda vou fazer mais conteúdos, tanto para o meu Instagram, quanto para o Instagram do 16mm, em parceria também com a Oficina Geek. Amanhã eu vou ficar o dia inteiro respondendo uma caixinha de comentários sobre Star Wars, então vai ter muito conteúdo de Star Wars. E aqui no canal, amanhã também, eu vou falar sobre os meus 10 personagens favoritos de Star Wars. A regra aqui nesse vídeo é bem simples. Vão ser obras do cânone que já tem traduzido para o português ou já tem no Disney Plus, por exemplo, com legenda em português, para tornar tudo isso mais acessível. Tem muita coisa no cânone também que a gente só vai conseguir achar atualmente em inglês. Por exemplo, por isso eu deixei de fora esse livro aqui, O Segredo do Sith, que é um livro bem legal, que traz muito conhecimento novo, mas não tem traduzido ainda, então por isso eu acabei deixando de fora. Caso você goste de consumir conteúdo em inglês, fica aí uma recomendação também, já tem para vender na Amazon. Só que hoje eu não estou aqui sozinho, essas recomendações eu vou fazer em parceria com um canal que eu gosto muito de Star Wars. Eu estou falando do João Jedi, do canal Diário Rebelde, que vai me ajudar aqui. Então vão ser 5 recomendações minhas, 5 recomendações do João. Espero que vocês gostem. E aí, Vitor e galera do canal 16mm, eu sou João Jedi e então é isso aqui, né? Vamos falar sobre as nossas recomendações de Star Wars. Eu trouxe algumas muito legais aqui pra vocês, espero que vocês gostem e sigam também, porque até pra quem não é fã de Star Wars, cada uma delas vale super a pena e quem sabe vocês começam então a curtir ainda mais essa saga maravilhosa. Eu vou começar as minhas recomendações com um livro que é esse daqui, o livro do Thrawn. O Thrawn, que é esse personagem que muita gente conhece por causa de Rebels e tal, e que agora vai aparecer em live action também, como já ficou muito sugerido no final da segunda temporada ali de The Mandalorian, no 5º episódio que aparece a Ahsoka e tal. Mas o Thrawn, ele é um personagem que vem do Legends e depois é inserido nesse novo cânone da Disney, né? Depois que a Disney compra a Lucasfilmes, monta esse novo cânone de livros, HQs, tudo mais organizado. E esse é o primeiro conteúdo que tem do Thrawn, né? É como se fosse a ascensão dele dentro do Império. É muito interessante de ver, então é um livro que fala muito dessas questões mais militares do Império. A gente conhece um pouco mais como funciona tanto o Império como a mente do Thrawn, que é um cara muito inteligente, muito evoluído, muito culto. Qual que é todo esse plano do personagem? Esse é o primeiro livro de uma trilogia, só que é o único que tem traduzido para o português até então. Os outros da trilogia também são bem legais, mas ainda não tem a tradução em português, só que vale a pena ler só esse daqui. Ele meio que conta uma história ali que se fecha, não 100%, mas ela se fecha bem. Então, recomendo muito que vocês leiam esse livro para conhecer mais sobre esse personagem, que é, sem dúvidas, um dos meus favoritos de Star Wars. Minha primeira recomendação é a HQ Omnibus Darth Vader, que está sendo lançada pela Panini. Na verdade, é um grande compilado de histórias sensacionais dos primeiros anos de Darth Vader. São histórias que abrangem ali logo após o filme Star Wars Episódio 3, A Vingança dos Sith, que foram escritas por Charles Soule. E essas histórias, elas pegam um Darth Vader ainda bem quebrado, um Darth Vader que ainda está aprendendo a ser um Lord Sith, e também aprendendo a controlar o seu ódio, a sua raiva e a liberá-lo, porque o lado sombrio é feito de emoções e Darth Vader a gente sabe que tem muitas delas.
Então, nessa série de quadrinhos, escrita pelo Charlie Soule, a gente lê um Darth Vader aprendendo a direcionar essa emoção para o lado sombrio e também aprendendo essa dinâmica dele com o Imperador Palpatine e com o Império que está se formando, se fomentando. Além de que a gente vê, é claro, Darth Vader caçando Jedi, que era o que a gente mais queria ver ali no período do episódio 3, vimos rapidamente no filme, e essa história em quadrinhos disseca muito bem isso, trazendo também os Inquisidores. Eu recomendo muito essa HQ, está sendo lançada pela Panini, vale super a pena para conhecer ainda mais o Darth Vader. E Vitor, ó, só dando um recadinho aqui, aproveitando o jabá, eu fiz um documentário sobre a história completa do Darth Vader lá no Diário Rebelde, que eu convido vocês a conferir e assistir, porque são mais de 1 hora de conteúdo sobre Darth Vader, eu tenho certeza que vocês vão gostar. A minha segunda recomendação é uma HQ, ou melhor, uma série de HQs. Eu estou falando dessa daqui, que é Caçadores de Recompensa, ainda está sendo lançada no Brasil, então saíram os 2 primeiros volumes, que se eu não me engano são as 10 primeiras edições, estão sendo lançadas pela Panini, você acha também na Amazon. Eu tô gostando muito, explora muito mais esse lance dos Caçadores de Recompensa ali entre o filme 5 e o filme 6, traz alguns personagens novos, a gente tem aqui como protagonista o Baylor Valance, que é, digamos, um ex-imperial que vira caçador de recompensa, todo modificado, ele é mais máquina do que humano, e lembra até um pouco daqueles personagens que ficaram meio zoados ali no livro de Boba Fett, né, aqueles que tinham as adaptações e tal. O Baylor Valance é um dos meus personagens favoritos já de todo Star Wars por causa dessa série de HQs. Recomendo muito que vocês confiram para conhecer um pouco mais dessa vertente, digamos assim, que é tão importante em Star Wars, que são os Caçadores de Recompensa. Minha próxima recomendação é uma série animada. E não vamos ter preconceito com séries animadas de Star Wars, porque elas expandem ainda mais as histórias. Star Wars tem muito disso, de expandir os seus conteúdos, expandir o universo, né? Tem um tal do universo expandido que a gente chama. E no caso das séries animadas de Star Wars, vários pontos que não ficaram muito claros nos filmes são preenchidos e explicados. E agora eu quero trazer a série Star Wars Rebels. A série Star Wars Rebels está disponível no Disney Plus e conta a história de uma trupe de rebeldes durante os primeiros anos da formação da Aliança Rebelde, os primeiros anos da formação do combate contra o Império Galáctico. É onde a gente conhece o menino Ezra Bridger, nascido no planeta Lothal, que aprende a conhecer, a se divertir e a viver como família com essa turma de rebeldes, que são o Jedi exilado Kanan Jarrus, a pilota Hera Syndulla, a mandaloriana Sabine Wren e também o caçador e Lasat Zeb Orrelios, além de, claro, do droid Chopper. São aventuras muito divertidas, tem um traçado um pouco mais infantil sim, mas as histórias são sensacionais, a gente tem arcos incríveis na série e direcionais assim, a história é tão bem amarradinha que são 4 temporadas que ao final você se sente amigo dos personagens, você se sente parte da família. Então eu super recomendo Star Wars Rebels para vocês. A minha terceira recomendação, eu vou também na linha das séries animadas. Eu estou falando de The Bad Batch, que só teve a primeira temporada lançada até então, terá a segunda nesse ano, que é os malfeitos, né, que surgem ali na última temporada de Clone Wars e agora ganham uma série solo. A série que vai se passar logo depois ali, né, vai pegar o finalzinho da Ordem 66 e logo depois da Ordem 66, então a gente vai acompanhar esses clones que não são afetados pela Ordem 66 tentando sobreviver. Vamos ver muitas questões como essa substituição dos clones pelos Stormtroopers começando a acontecer, a queda de Camino, o começo do Império, como o Império começa a controlar a galáxia e controlar os seus cidadãos. Então tem muitas questões muito interessantes em The Bad Batch, além desse grupo principal que é muito gostosinho de acompanhar, que tem a nova personagem também agora, que é a Ômega. A gente vai ter também presença de Cad Bane, presença de Fennec Shand, que são personagens muito importantes também no cânone de Star Wars. Então é uma série que em alguns episódios ela é até um pouco mais infantil, ou tem episódios que são fechadinhos ali dentro dele mesmo, mas é uma série que é muito legal de se acompanhar e que ela ajuda a expandir também um pouco mais do nosso conhecimento, principalmente o começo do Império.
Minha próxima recomendação é o jogo Star Wars Jedi Fallen Order, o jogo que conta a história do Jedi Padawan que fugiu da Ordem 66, que é o expurgo Jedi, né? O tal do Cal Kestis. Cal Kestis conseguiu escapar do expurgo e vive exilado em um planeta de sucata, em um planeta lá de uma galera que garimpa sucata, né, sucateiros e tal. E aí ele começa a ser caçado pelo Império. Então ele é resgatado por uma galera, por uma outra Jedi exilada e passa a fazer uma busca para descobrir os desígnios da Força e, claro, também com muitas outras surpresas que eu não quero adiantar aqui para vocês. É um jogo de aventura com alguns puzzles. Eu confesso que eu não sou muito de puzzle em jogo, às vezes eu me sinto meio estúpido fazendo, mas eu super recomendo porque a aventura do jogo é muito legal, a jogabilidade é perfeita, o uso da força no jogo e como você progride usando a força e desenvolvendo as suas habilidades é muito legal também. E a história é fora de série, a história é muito bem amarradinha, traz os Inquisidores que também aparecem em Star Wars Rebels e aparecem na HQ do Darth Vader. E da mesma forma, como eu disse, tem várias surpresas. Eu super recomendo o jogo Star Wars Jedi Fallen Order. Se você jogar, eu não acredito que você vá se arrepender, hein? A minha quarta recomendação, eu vou voltar para os livros. Eu estou falando desse livro aqui, da Ahsoka, que é uma personagem que eu gosto tanto. Essa é a versão em inglês, não tinha traduzido na época que eu comprei, mas atualmente já tem esse livro traduzido para o português. Você encontra facilmente na Amazon. E aqui a gente vai acompanhar a Ahsoka do final ali de Clone Wars. Então, depois também da Ordem 66, a Ahsoka pouco tempo depois tendo que se esconder, não podendo se mostrar porque estão caçando os Jedis. E aí a gente vai acompanhar uma aventura, também é um livro fechado, né, uma história dentro dela mesma, que a gente vai acompanhar essa aventura da Ahsoka agindo como Jedi, lógico, ajudando as pessoas contra o Império, tendo que se mostrar para ajudar essas pessoas. E a gente descobre também nesse livro como ela construiu os sabres dela, né? Esses novos sabres dela que ficaram tão famosos. A gente descobre aqui nesse livro como ela conseguiu e como ela construiu os sabres brancos. Agora vamos a uma dica de livro aqui da minha parte, né? Eu vou trazer aqui para vocês o livro Luz dos Jedi. E por que eu trago esse livro especificamente? Porque ele começa a trajetória de um momento pouco explorado do cânone atual de Star Wars, que é o período da Alta República. É um período onde os Jedi eles são considerados heróis. Os Jedi estão no auge do seu poder, no auge da sua influência, e são realmente os defensores da paz e da justiça que a gente conhece na trilogia prequel e ouviu falar na trilogia clássica. Mas ainda assim, nesse período, eles estão em decadência e na trilogia clássica eles estão praticamente extintos. Então, é em A Luz dos Jedi que a gente vê os Jedi no seu primor, se desenvolvendo como grandes salvadores da galáxia em eventos surpreendentes que balançam as fundações da República da época e os Jedi precisam encarar para poder proteger os cidadãos. É um livro muito legal, muito bem escrito e amarradinho, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, se divertir muito, especialmente porque ele abre esse novo período que é a Alta República, que tá vindo muita coisa boa por aí. E eu vou fechar minhas recomendações com mais uma HQ, que é essa daqui, Ascensão de Kylo Ren, que você também acha na Panini, você também acha na Amazon, tem traduzido já para o português. Eu gosto muito de como Star Wars ajuda muitas vezes a melhorar algumas questões mal resolvidas dos filmes. E a Ascensão de Kylo Ren traz um pouco disso. A gente, como o nome já diz, a gente vai ver essa mudança de Ben Solo para Kylo Ren, então a gente vai ter um pouco mais dos Cavaleiros de Ren, a gente vai entender um pouco mais como o Kylo Ren se transforma em Kylo Ren, essa relação com Snoke, essa voz na cabeça dele que vai influenciando, né, que no final a gente vai descobrir que é o Palpatine, como isso vai influenciando ele a se tornar o Kylo Ren. É uma HQ muito boa, que também é fechada, né, é um volume único com essas 4 edições, na verdade, que conta essa história, então é uma minissérie, não é uma série contínua, vale a pena também, eu acho que eu recomendo bastante. E eu acho que Star Wars começa com essas outras obras, com HQ, agora um pouco em The Mandalorian, a resolver algumas questões bem mal resolvidas dessa trilogia nova. Algo que semelhante ao que Clone Wars fez com a trilogia prequel, que torna a trilogia prequel
muito melhor. Eu acho que Star Wars começa a fazer isso também com essa nova trilogia, e uma dessas obras que ajudam nisso é a ascensão de Kylo Ren. E para fechar as minhas recomendações aqui pra galera do 16mm, eu quero falar de mais uma série animada, mas eu vou dar uma especificidade aí, eu vou centralizar um pouquinho ali numa outra temporada, num outro arco, na verdade. Eu quero trazer pra vocês Star Wars The Clone Wars, o arco do Cerco de Mandalore. Se você não assistiu Star Wars The Clone Wars, recomendo assistir, obviamente, assista toda. Mas se você não tem tempo para assistir alguma série, ou você realmente não está afim de assistir a série inteira, são 7 temporadas, né? Então eu recomendo que você assista pelo menos o arco final do Cerco de Mandalore. Por quê? Claro, tem algumas coisas que você vai precisar se atualizar, como por exemplo, Darth Maul. Darth Maul está vivo e dominando Mandalore, o planeta dos Mandalorianos, para criar o seu império do crime. E aí temos a Padawan de Anakin, que neste período não é mais Padawan, ela saiu da Ordem Jedi, que é a Ahsoka Tano. A Ahsoka Tano vai então até Maul para derrotá-lo em nome da República, mas acontecem várias coisas que se tornam um problema tanto para ela quanto para a Ordem Jedi. E o mais importante é que este arco do Cerco de Mandalore se passa exatamente no mesmo período que Star Wars Episódio 3, A Vingança dos Sith. Podem esperar muitas emoções, podem esperar lágrimas, porque é uma das histórias mais perfeitas, mais bem escritas de Star Wars que eu já vi. E eu acho que vale a pena porque você tem um maior entendimento do sentimento dos clones nesse momento específico. Os clones não foram muito explorados nos filmes. Star Wars The Clone Wars aprofunda na relação dos clones, faz você sentir empatia por eles, e especialmente nesse Cerco de Mandalore, você vê que a coisa é muito feia, que a coisa realmente pega para o lado dos clones e principalmente para o lado dos Jedi também. Então, super recomendo aí Star Wars The Clone Wars, o arco do Cerco de Mandalore, o último arco da série. Vitor, queria agradecer aqui pelo convite, muito obrigado, valeu por estar aqui entre a galera do 16mm. E você que está assistindo e não conhece o Diário Rebelde, aproveito para convidar você a assistir e se inscrever no meu canal e conhecer meus conteúdos, porque vai ter muita coisa boa aí e a gente vai fazer também a cobertura da série Obi-Wan Kenobi. Valeu, galera, e que a força esteja sempre com vocês. Então por hoje é isso, eu só posso agradecer a presença do João Jedi, que é de um canal, Diário Rebelde, um canal que eu gosto muito de Star Wars. Se inscrevam no canal dele se vocês quiserem ampliar ainda mais os seus conhecimentos sobre Star Wars, sobre questões da força, questões do Império, novos personagens, novas eras, como a Alta República, que é uma era fantástica de Star Wars, que está sendo construído agora. Então você pode ampliar todo esse conhecimento vendo os vídeos dele, seguindo ele também no Instagram. É um canal que eu recomendo muito e fico muito feliz de poder ter feito essa collab, de ter feito essa parceria. Então só agradecimentos, muito feliz por ter feito esse vídeo. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Comenta aqui embaixo novas obras ou se você gostou dessas recomendações que a gente passou. E também no primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais. No começo do vídeo tem as minhas redes sociais pessoais. Como eu disse, eu vou produzir coisas lá para o Instagram também, para esse dia 4 de maio, tão aguardado pelos fãs de Star Wars. Amanhã, claro, mais um vídeo em que eu vou revelar os meus personagens favoritos de Star Wars. Por hoje é isso e corta.